Olá, pessoal. Boa tarde. Eu vou dar início à apresentação do emprenário. Eu me chamo Nivalda Nayara e eu gostaria de entregar essa apresentação aos pés de lótus de Satyam Sai Baba para que seja feita a vontade dele. Então, vou dar início ao emprenário e esse primeiro momento é sobre o emprenário ainda apresentado pelo Mestre Charlie, no qual tem todo o preparatório. Então, os palestrantes desse preparatório foi Charlie, Saint-Germain e Sarah Kali. O primeiro preparatório é o Sopros da Divindade, onde Saint-Germain fala, né, que foi a primeira vez que um grupo sul-americano recebeu esses conhecimentos. Ele menciona sobre o ciclo carmesim, o grupo que iluminou 1.000 iniciados no início da pandemia, e sobre eles terem reproduzido o mesmo processo, só que de forma acelerada, como então o nosso grupo, que chamado Chiloé na época. Então, eles tinham uma previsão entre 3 e 5 anos para que os membros se iluminassem, né? Os membros de Chiloé. Então, a preparação para o treinar. Perceber o mais rápido possível o tamanho e a força do apego, a ideia que a vida terrena define quem você é. O verdadeiro desafio é atravessar o entrenário, rompendo com a idealização com o corpo, a personalidade e a estrutura da vida física. É preciso esvaziar-se da humanidade e encher-se da humanidade divina. Esquecer de ser humano para se lembrar de ser divino. Pergunta central. Você está pronto para sacrificar o humano no altar da divindade? Então, aqui, Saint-Germain, ele faz essa pergunta, né, para os iniciados naquele preparatório. Aí ele diz, não há outra escolha senão viver através da sua divindade. E fala sobre os jogos humanos, né? Tudo que prende a vida humana. É muito aquilo que a gente aprende lá na escola de Cabamba. O jogo dos relacionamentos, né? Que é a crença que a gente precisa ter alguém para ser completo. Aí ele traz, né, que a alma é o nosso verdadeiro companheiro e requer toda a nossa atenção. O jogo da espiritualidade Nutella, visão dual de bem e mal, karma e salvação por Jesus. O jogo da não abundância, aí ele fala, né, que é uma limitação, a limitação financeira nos faz sentir humano e limitado. O jogo da mente, a mente não possui nada de real valor. Princípios do permissionamento. Permissionamento. Sua vida ser um interminável processo de permissionamento. Não se trata de liberar apenas aspectos isolados, mas permitir todas as coisas. Aí ele fala que geralmente a gente faz permissionamento quando a gente está atravessando algum problema, ou quando algo já está na nossa vida. Aí ele fala que você está em tremendo permissionamento, em profundo permissionamento, ele não tem esse pensamento de ter que permissionar, ele está sempre permissionando. Então é preciso descender o permissionamento sobre toda a vida. Segredo divino. O permissionamento é o único pensamento que o mestre entretém. Após a iluminação, não há pensamentos múltiplos, apenas o fluxo único do permissionamento. Da mente de Deus, só existe o permissionamento. Cada iniciação representa os 7 sopros da divindade, que formam um único pensamento, o permissionamento. O maior segredo para atravessar o entrenário é viver o permissionamento. E Saint-Germain, ele traz umas afirmativas, né? Eu sou permissionamento vivo. Permissionar é expandir-se a tal ponto que nada pode preenchê-lo. Não há necessidade de criar ou trazer algo à existência. Permissionar, eu sou. Permissionar é tudo o que serei. O permissionamento traz permanência e sutileza cristalina, levando a transparência total, o estado dos cristos.
Aí tem uma broé, né, que ocorre no final ali do preparatório 1, que é a despedida do eu humano, onde vai ocorrer o sacrifício do humano, né? E aí Saint-Germain, ele fala o seguinte: está feito. Eu honro a sua jornada. Eu honro tudo que vivi através de você. E eu agora, querido humano, o entregarei no altar da divindade para que você seja sacrificado. E eu prometo, não doerá. Você será transformado na sabedoria de Deus, que é apenas um único pensamento, o permissionamento. Vá em paz para dentro das chamas. Aceite que o seu ciclo está finalizado. E eu prometo, querido humano, você não virará cinzas. Você será transplantado para uma nova missão. Está para todo sempre, todo infinito da eternidade, na permanência do pensamento que é o permissionamento, causando a mim ser o Deus que eu sempre procurei, e com o seu sacrifício eu encontrarei. Aí, o preparatório 2, chamado de Alma Divina. Ao atravessar o entrenário, é o fim da experiência humana, sem deixar o plano físico, o fim de viver nesse plano como humanos, se sentirão humanos, mas não viverão a experiência humana. Com a iluminação, só restará o corpo humano, mas nada além disso será humano. Tudo será divino, na ordem do divino. O que é ser humano? O humano se identifica apenas com o corpo, mas ser humano não é apenas ter um corpo físico. É ter hábitos, posturas, emoções e mente que produzem humanidade. E isso só acontece no mundo interno, não podendo ser tocado externamente. A humanidade é um sentido divino, conhecido por outros mestres como o sentido do foco, estado de comprimento, estado experiencial de dualidade. É a evolução do sentido divino da humanidade. O que prende os humanos na Terra é o sentido divino da humanidade. Recebe o título de divino porque é um sentimento, um sentido da divindade que só pode ser experienciado no planeta Terra. Por isso, muitos seres querem mergulhar nessa experiência. O planeta Terra é um resort de aventuras, uma degustação de um sentido divino raro, o da humanidade. A beleza desse sentido é que ele fornece uma incrível experiência de conhecer tudo o que não é Deus. A divindade fica escondida durante essa experiência e assim Deus se conhece. É a perfeita oportunidade de se conhecerem, imersos na divindade sem utilizá-la. Você mergulha na dualidade e brinca de Deus. O sentido do amor e da dualidade. O sentido do amor é uma produção da humanidade, a melhor criação que essa humanidade produziu. Mas, em contrapartida, produziu muito sofrimento a partir disso. Aí ele explica, essa Germã fala que o amor surgiu e com ele também surgiu a culpa. Então, todas as relações nesse planeta, apesar de ter a base do amor, mas também tem a culpa ali interligada. A alma divina, ela não é o amor, ela aceitou a experiência do amor e passou a entendê-la. O caminho da ascensão é amedrontante, pois há uma perda da humanidade, ou seja, o sentido do foco. No caminho da ascensão não há trocas com a divindade, há apenas sacrifícios. Que é das coisas que a gente experiencia no caminho, é que a gente sempre, às vezes a gente está no caminho, a gente quer receber algo da divindade. Só que o caminho da ascensão é só sacrifícios, né? A alma e seus estados dimensionais. A alma, ela é multidimensional e se torna transdimensional quando ocorre o processo da ascensão. Transdimensional é o estado de Alida, estando em todos os níveis, múltiplos. A multidimensionalidade movimenta-se de uma dimensão para outra, deslocando a energia de uma dimensão a outra. Visita lugares diferentes, mas não está em todos. A alma nunca evolui. Em certo sentido, pode dizer que a transdimensionalidade é algo novo que surgiu dentro da multidimensionalidade da alma. Então, a síntese: a Terra é o sentido da humanidade, a alma, a multidimensionalidade, por onde ela se movimenta, e a transdimensionalidade, que é o estado de Alida, o vazio existencial da divindade.
Após a iluminação, haverá um corpo físico, mas não estaremos mais presos à experiência humana. Conviveremos com outros para banhá-los em nossa energia mestre. Essa irmã, ele fala, né, de todos os processos principais são feitos na ascensão, e ele fala que é, dentro do que foi preparatório para o grupo de elos, né? Então, tem o acordar, que é a mentoria de 24 meses, liberação da dualidade, que é a escola de Cabamba, integração de vidas simultâneas, Shambhala, casamento alquímico das polaridades, o acoplamento do corpo criogênico, a quebra de ancestralidade, sacerdócio de Saturno e entrenar. Então, foi o que nós queremos criar. Quantos processos estão incluídos ao acordar? Manejamento da energia dual, os sadhanas, limpezas álmicas, apercebimento da multidimensionalidade, intuições, mediunidade, construção do Antakarana. Aí ele explica que a Antakarana ela é um processo feito pela alma, que pode ter ou não a contribuição do humano. Dissolução dos pares de opostos, mescla com o eu superior, reequilíbrio da bioenergia, esvaziamento dos corpos sutis, emocional e mental, mudanças de vidas radicais, purgações, sintomas da ascensão. Os próximos agora que eu direi serão os sintomas. Mudanças no corpo físico, noite escura da alma, noite esclarecida da alma. Aí a diferença é que na noite esclarecida da alma é quando a gente vai ganhando, a gente vai conhecendo os aprendizados no processo ali, e aí ele traz uma simbologia como se esses aprendizados fossem estrelas, né? Que a gente vai colocando nessa noite escura, por isso que chama Noite Esclarecida da Alma. Solidão, vazio, oscilações de energia, início da construção do corpo de luz, choro, desânimo, cansaço, dores físicas, doenças, apatia, vontade de desistir, resistências, senso de busca reforçado, desespero, alterações na percepção do tempo, migração do estado de prisioneiro no tempo e espaço, mentalização, o espaço nos atravessa para o espaço-tempo, ou seja, a gente passa a atravessar o tempo e não o tempo nos atravessar. Pessoal, eu só vou pegar o carregador aqui para colocar na energia, só um minuto. Então, transformações de todos os ciclos na biologia física, percepção de si e de si no mundo, que é o solipsismo, percepção do mundo e do mundo em relação a você, autofagia, querer morrer, autoalia, autocadia, autodescoberta. Aí aqui começa o processo, né? O autodescoberta é quando você percebe que você tem um mundo interno. O autoconhecimento é você começa a aprofundar nesse seu mundo interno. E o autodesenvolvimento é que você passa a ter aprendizados e a catapultar para outro patamar de si, que é a produção da gnose, né? O síntese do si. Alçamento do alcance do poder de escolha. Prestigiar o seu poder de escolha. Queda de estruturas antigas. Construção de novas estruturas. Descobrimento de velhas estruturas referidas como novas, pois essa é a primeira vez em contato com elas. Automanobra, fazer mudanças em sua vida. O cargo imediato, que é a cormolia. Eliminação de pendências energéticas, mudança de cidades ou região. Necessidade de permanecer sozinho, fechamento de ciclo, abertura de ciclos, fim de velhas amizades, início de novas, entrada e saída de pessoas, manifestação mais rápida, regeneração do corpo físico, mudança da alimentação. Então, aqui é a alma, né, que trará esses impulsos, não é mais a escolha do humano. Perda de interesse por atividades, hobbies e assuntos, lugar de interesse por atividades, hobbies e assuntos. Mudança na perspectiva de vida, ecumenismo, que é a busca por visitar religiões diferentes sem apego.
Sincretismo, mistura de caminhos espirituais. Agnosticismo, não entra no questionamento da existência de Deus. Os ateístas, Deus não existe, o que existe é energia. Divinismo, expansionismo, cilismo, liberação de crenças limitantes, abundância em todos os aspectos da vida, sonhos lúcidos, manifestações de aspectos da alma, descoberta da missão de vida, ingresso na missão de vida, descoberta no propósito de vida, ingresso no propósito de vida, descoberta do objetivo de vida, ingresso no objetivo de vida, apolitismo, reverberações energéticas em você, nos outros no ambientes, senso de bem-estar ampliado, constante ou quase sempre constante, magnetização de outras partes, biodificação, sincronia com o ciclo da natureza, do sistema solar, da galáxia, de outro nível do cosmos, com os ciclos do universo, com Deus, fonte, dissolução da noção de eu. Torna-se um mestre de luz, da compaixão e serviço, fim do karma, que é a noção do karma, fim do desequilíbrio, saída da roda reencarnatória, a lida, resolução de assuntos inacabados, processos ocultos, aumento das sincronicidades, aumento da conexão da vida, do que se é, existe, o eu sou, convergência de aspecto e emergência do novo humano. Aí ele trouxe os elementos da alma, né? Formato e direcionamento da energia dentro da alma, através do humano. O direcionamento da energia pode se configurar em certas formas. Aí tem a internalização, que é quando a energia se movimenta internamente dentro do ser, de um ponto a outro dentro da alma, que é a internalização. A extra-internalização, quando o mundo interno é entendido como um espaço externo para manifestação ou externalização. Internalização, quando a alma externaliza tanto fora como dentro. E externalização, quando a alma externaliza o fora no lado de fora. 6 coisas que precisam saber sobre a alma. Oblóbio, quando não há comunicação dentro da alma, falta comunicação com a alma. Hábitos, quando a alma confia, quando ela confia no humano, né, ela passa a se relacionar com o humano. Hagamos mastros, quando o amor libera a alma como seu verdadeiro amor. A Zaka, a natureza da luz. Conforme você enxerga a alma como seu parceiro ideal, você entenderá a natureza da sua luz pessoal. Átenos, a alma conspira a sua morte. A alma morrerá, pois ela não poderá viver com a noção que está separado do humano e a morte do humano. A ascensão é Átenos. Não existe mais o eu, né? Só existe a alma. Argamotal, quando a alma verdadeiramente enxergará o que essa realisticamente é. Processo de como o humano virou a alma te ilumina, fim de toda a existência no planeta Terra. Amplo, som que ouvimos no alto da iluminação. Fim dos símbolos da alma. Ela não se comunicará com você através de coisas. Você será a alma em atuação. Não haverá mais comunicação entre você e a alma. Euísmo, quando a alma se preenche de si, por preencher o humano de toda a sabedoria vivida na Terra. Quando o centro de ser alma basta, e tudo que você enxerga, respira, é tudo a alma. Não há mais necessidades e raciocínios do humano. É que a imagem do ovo cósmico, aí ele termina falando: vocês são anjos em experiência amando da sua alma. Seja a própria alma a única forma de aperceber toda a sua energia. Saint Germain. Aí entramos agora no preparatório 3, que é os direitos da divindade. Os direitos divinos sempre estiveram presentes, apenas deixamos de percebê-los. Relembraremos esses direitos e permitiremos que influenciem nossas vidas, mesmo após a iluminação, e mantendo-nos na experiência humana. Nessa aula sentiremos a fragrância da iluminação, saber quem somos e reconhecer o quanto vastos somos.
Aí tem um Ambroé, né, que os membros ali, eles descobrem o nome suprâmico, o nome galáctico suprâmico, o galáctico central, o de mônada solar, o de mônada planetária e a alma no nível planetário, eu maior e o nome do humano. Aí aqui tem os direitos da divindade. Ser livre, o eu sou. Você não está preso a nada. Ser mestre, entender das energias e utilizá-la a benefício próprio. Você é imperecível. Ser multidimensional. Ser atemporal. Sai do tempo e espaço. Ser ilimitado. Ser cheio de paz, amor, confiança, segurança, certeza, beleza, escolhas, potencialidades, possibilidades e manifestações. Ser divino. Ser restrito, nada o restringe. Onisciente, onipresente. Corpo de luz, energia livre, não é um corpo sutilizável. A onipresente é quando tem um corpo de luz. Onipotente, experiente. Aí ele trouxe o astrocartal, que é a ilustração da cartografia da alma. E ele fala que essa primeira imagem aqui é quando ainda tem as bolhas de experienciações, né? Aí, uma parte do processo da iluminação vai ocorrer um processo que é a respiração da alma, no qual ela vai escorrer por essa tubulação aqui, chama estribo, aí eu não estou com a anotação do nome aqui. Aí ela vai descer por essa tubulação pela respiração da alma, que é on, up. Aí teve as Ambroé, né, os direitos divinos, que são aqueles direitos, os direitos que eu falei nesse instante. Tem a Ambroé com 200 mil sentidos divinos, a Ambroé On-Link, que é o sync com a quinta dimensão, o On-Brolan, que é a ativação dos 12 códigos da vida, mais os 6 nascimentos. Aí aqui é o sync, né, da quinta dimensão, eu sou infinito e além. Eu sou inacabado, pronto e realizado de antemão por toda a eternidade. Eu sou adoração em toda a criação. Eu sou o olho dentro do coração de todas as coisas vivas. Eu sou o Bron Lek Halsami. Eu sou invicto Neros. Eu sou expressão em divindade. Eu sou tudo que reluz. Eu sou além da mente. Eu sou o que decido sempre imediatamente. Eu sou infindável. Eu sou a perfeição além do tempo. Eu sou a perfeição, pois o tempo sempre me segue. Eu sou além eu sou além de compreensão, eu sou o Criador. Eu sou o que meu eu humano determinar e desejar. Eu sou caos e ordem. E a recepção de que são a mesma coisa. E a percepção de que são a mesma coisa. A dor e a êxtase, a criação. A minha experienciação, sopro, eu sou. E aqui é o acesso ao espaço de Ambrolan, né? Urre internamente com o seu coração. E recite: Eu sou Deus, tudo é possível. Eu agora torno-me o fluxo da abundância universal. Visualize a câmara interior do coração e permaneça nela o tempo que desejar. Aprofunde-se ainda mais no seu íntimo e visualize agora o ovo cósmico e permaneça nele pelo tempo que desejar. Continue a aprofundar-se e visualize agora a câmara mais interiorana do coração no globo cósmico e permaneça nela pelo tempo que desejar. Visualize agora o fogo cósmico, que permanece nele e permaneça nele pelo tempo que desejar. Visualize agora o Cristo do primordial e permaneça nele pelo tempo que desejar. Suba por todas as 6 camadas de volta ao seu estado consciencial inicial antes do início desse acesso ao estado de Ouro. Agora o preparatório 4, né, com o nome de Andando no Caminho da Alma Divina. Então, esse preparatório, ele correu ali, próximo ao evento da Agonia Boreal, que foi uma preparação para a Otana, que aconteceu no dia 22 de 3 de 2023.
no qual foi uma sessão de respostas, né, perguntas e respostas, né, com os membros que estavam ali. Então, teve a pergunta: interação com outras almas. Se tudo que me rodeia é minha própria energia, aí Saint-Germain responde: chegará um ponto na evolução cósmica em que você perceberá que não existe ao redor pessoas ou objetos, só existe a energia e consciência. No plano físico, você nunca está interagindo com outra alma, está sempre lidando com a sua própria energia, moldado com semelhança a outras almas. Todas as almas interagem uma com as outras no estado átimo. Mesmo na quinta dimensão, que é a dimensão dos mestres ascensos, ainda não há interação direta entre almas. Essa interação se transpõe em outros níveis, manifestando-se em conversas, relações amorosas e outros vínculos. Fase do solipsismo. Perceber que tudo é você, nunca existiu dentro e fora, só existe energia, só existe a máxima da energia. O eu não existe. O período preparatório do ascensionamento acelerado foi para que assumissem maiores responsabilidades, ajudassem seus irmãos a exercer o direito divino de estarem libertos. Aí perguntaram sobre o corpo de luz. Aí São Germain fala que não há absolutamente nada para saber sobre esse corpo, apenas aceitá-lo e recebê-lo. É o tema mais oculto do universo, e impossível de decifrar em palavras, só pode ser compreendido pela experiência. É o corpo mais eficiente do universo. Elas escolheram acoplar primeiro o corpo criogênico, que é o primordial, e depois o corpo de luz, devido à sua narrativa cósmica, embora isso não seja obrigatório. Aí teve uma pergunta: por que eu estou na Terra? E ele responde: você está na Terra para se fazer essa pergunta. Perguntaram sobre o time espiritual. Ele fala: o time espiritual são aspectos da sua própria alma. Sua alma se plasma e se caracteriza como diferentes seres para auxiliar a parte encarnada. É a sua alma brincando de ser muitos. Quem sempre fala com você é a sua alma. Como saber que ascendi? Você simplesmente saberá. A ascensão é autoconfirmatória. Relações amorosas e ascensão. Pergunta, né, se as relações amorosas podem interferir no caminho da ascensão. Aí ele fala que envolver-se amorosamente pode atrapalhar o processo de ascensão, se isso não for planejado pela alma. A intuição álmica. Quando saber, né, quando a intuição, quando algo que vem é da alma. Quando a intuição vem da alma, não há necessidade de confirmação externa. Não há dúvidas, curiosidades ou busca. Existem, porém, energias dentro de si que resistem trabalhar com a alma. Então, sempre pode haver outras partes nossas, né, se passando pela alma. Energia e arte. Sobre colocar, né, gravar energia em coisas. Não existe gravar energia em coisas no universo, pois a energia está sempre em movimento. O que existe é o consenso de massa que dita a crença de que a energia pode ser armazenada ou transmitida para a alma. No preparatório 5, foi a divindade encarnada com a palestra da mestra Sara Kali, no qual ela faz algumas internalizações ali, e cada membro, né, faz uma lista sobre os atributos do mestre, características dos iniciados, vícios humanos, intervenção e não intervenção, quando os mestres podem intervir ali no caminho do iniciado. E teve uma broé final, que é um dia normal na vida de um mestre. O preparatório 6 foi o psicodelismo, né? A escola de aspectologia. Aí eu não quis trazer e aprofundar, porque já teve a atualização há pouco tempo. Preparatório 7 a 9, o Dondera e Donderamento. Pergunta: qual é o som da morte? A única certeza na vida é que todos iremos morrer. Milhares de povos e civilizações antigas colocavam profunda importância nesse rito, a morte. Os egípcios tinham ritos complexos, além de tumbas com descrições de suas vidas. Enterravam os mortos com papiro, com instrução para o além-vida. Quando as pessoas chegavam lá, elas se deparam com um túnel e uma luz branca.
Alguns se negam, outros se fundem a essa luz, mas essa luz é a própria alma, uma experiência metafísica da alma. O bardo mescla com a luz divina para pessoas que ainda não finalizaram suas peregrinações na Terra. Seres que fizeram o contrato de se iluminarem não irão ter a experiência do bardo. A morte, ela possui um som, e saberemos a hora de ir, pois ouviremos esse som. Não é uma música que ouviremos com ouvidos humanos ou dentro da mente, mas saberemos que é um som. Morte é igual ao Dondera. Como a morte deveria ser experienciada por todos os humanos se não houvesse a desconsciência. O donderante é quem está atravessando e o donderador quem está ajudando o outro nesse processo de morte. Muitos levam séculos para perceberem que morreram, os famosos fantasmas. Seres humanos ficam confusos após a morte e tornam obsidiadores. Existem várias cidades ao redor do planeta Terra. Até mesmo os iluminados podem ser persuadidos. Ao desencarnar, não converse com nenhum espírito no caminho. Caminho após a morte. Para elas, quando desencarnarmos, Saint-Germain e outros mestres estarão nos esperando. Serão sucintos e reconheceremos a energia deles. É dito para não sairmos da estrada, não passear pelas cidades espirituais, não pode haver distrações. Mediações próximas, cidades e vilas, bem características humanas. Caminho de convergência, tem um espaço novo. Então, aqui ele fala sobre a estrada, né? Aí tem a Obra dos Cristais, que é um lugar lindo, mas ainda não é o fim do caminho. Ele fala que muitos se perdem aqui. Novo caminho de convergência, que é a Ponte das Flores, criada pela Ordem da Arca, já não é mais utilizada. Anteriormente havia a Ponte das Lágrimas, para chorar sobre a vida humana, a bagagem humana. A nova Ponte das Lágrimas te conectará com as novas terras, finalização do caminho, onde você encontrará os mestres ou apenas intencionará ir ao plano ascensionado. Dondeiramento, quando você está vivo. É o processo de levá-lo até a ponte da vaga para ir a novas terras. Ajudar outros nesse processo nunca deve ser feito de maneira gratuita. Cobrar muito dinheiro, pois os riscos serão imensos, você pode ficar preso. Então, moderamento é quando você ajuda outra pessoa, né, que já morreu, chegar até a ponte das lágrimas. Esteja no estado de morte contínua. E agora a gente vai entrar no itinerário mesmo, que até aqui foi o preparatório. Então, depois que ocorreu os novos preparatórios, então teve o entrenário, né? A ativação do dragão da ascensão. Todo santo e yogi que veio através do caminho espiritual, em algum ponto se deparou com o entrenário e o seu dragão. Todos aqueles que ascensionaram encontraram o seu dragão. Sendo a ápice da evolução espiritual, ele não é o fim. O dragão continuará fazendo visitas na vida do iniciado numa contínua educação espiritual. Uma vez ativado, não será possível impedir que o dragão encontre tudo aquilo que impede a sua iluminação. O dragão é implacável e irá dilacerá-lo se você tentar impedir. A falta de humanidade, lealdade ao caminho, consciência cósmica, clareza e disciplina são pontos que o dragão confrontará. O objetivo do dragão é liberar todos os pisos. Apenas duas egrégoras no mundo tiveram acesso aos ensinos do entrenário. Por que é necessário ativar o dragão? Antes, o eu humano iniciava o processo de limpeza. Era a alma mais o humano. Após a ativação do dragão, a alma é quem faz todo o processo de limpeza. O humano deixa de estar ativo nesse processo, pois há lugares onde somente a alma pode ir. Quando o dragão é ativado, o humano não pode mais interferir, e não há previsão de tempo, modo ou forma de como isso ocorrerá. Por que ele se chama dragão? É a própria alma assumindo o arquétipo dragônico. Os dragões existiram neste planeta e se tornaram símbolo de clareza e sabedoria, clareza de cunho espiritual e transparência. Uma vez ativado,
O dragão irá em todas as vidas, memória, corpo físico, vidas simultâneas, para realizar limpezas, trazendo tudo à superfície. Visitas do dragão. Não pode ocorrer bizarrices, turbulências emocionais e espirituais, loucura, processos inesperados, mudanças abruptas, acidentes, efeito colateral da força da energia, visitas pesadas, o permissionamento torna o processo mais fluido. Os riscos são altos, pois o dragão irá limpar tudo o que te distancia do amor. O dragão vem buscar culpa, vergonha, remorso. Ele busca ações constituídas através da culpa, vergonha e remorso produzida pelas experiências humanas. A culpa surgiu quando o amor surgiu na humanidade, o amor experienciado pelos humanos. O ser humano tem uma ideia errônea sobre amor. Todos os seres humanos têm relações, mesmo as saudáveis, sedimentadas na culpa, vergonha e remorso, até adentrar o entrenar. Nenhum ser humano ama de forma incondicional até entrar no caminho de evolução. E no caso ali são as relações kármicas. Em Elos, o dragão também vem buscar o pesar, tristezas, apegos e medos. O apego é querer se manter algemado a algo que inconscientemente remete à culpa, vergonha e remorso. Um dos medos mais profundos é o medo de autoridades espirituais, devido a situações trágicas de outras vidas com líderes espirituais. Medo de ser subjugado por seres espirituais. Em outras vidas, também foi nos vendida a ideia de que seres iluminados eram enviados das trevas. Aí, São Germain propõe uma reflexão, né, para naquela altura ali. Desde que entrei em Elos, eu me tornei uma pessoa melhor. Aqui, o nosso grupo, naquele momento, o nosso grupo tinha outro nome, mas eu coloquei o nome atual. Uma vez ativado, o dragão poderá sair do coração. Isso significa não externalização. O dragão não poderá sair do coração. Isso significa não externalização. Regra para lidar com o dragão. Não tente manipulá-lo, não tente seduzi-lo, não pressione a fazer algo. O dragão é uma entidade que passeia pela alma. Um sinal de que o dragão é bravo é aquele quando ele começa a canalizar enigmas e charadas. Todos os mestres ouviram o nome do dragão, e é o mesmo nome. Aí a única mestra que ouviu o nome do dragão diferente foi Mestre Pot. Qualquer pessoa pode ser engolida pelo dragão, não se deve dizer o nome do dragão a outras pessoas, é preciso preparação. Nem Satya Sai Baba consegue domar o dragão. Foi a única energia que ele criou que ele não podia, né, interferir. Quando você passa pela experiência do encarnário, passa a ser conhecido como um santo na Terra, colocado à parte da humanidade para algo maior. Culpas que o dragão vem purificar. Culpa de Atlântida, a culpa da ferida de Ísis, a culpa da ferida de Adão, culpa de ter tomado um corpo físico, culpa de ter ficado preso na roda de Sansara, culpa de não ter conseguido impedir o fechamento das escolas de mistério, culpa de não ser compreendido, culpa por impotência, não conseguir criar uma nova realidade, culpa de não ter conseguido se iluminar, culpa de depender de outra pessoa para ensinar sobre o caminho espiritual, culpa por ter culpa, cansaço, igual a acumulação de culpa no corpo físico, culpa de não se sentir independente ou de se restringir a um único caminho, natureza do humano e o coração. O humano é um ser irracional. O que move a tomar decisões são as emoções. Coração não é emoções e sentimentos. O humano tem essa crença. Coração é o centro da inteligência e suas informações não vêm pelas emoções. Não tome decisões pela emoção. Não faça ações. Deixe que a divindade faça por você. Elas escolheram permanecer após a iluminação e, com a sua presença, iluminar e auxiliar a humanidade, mostrando que é possível viver aqui na Terra iluminado. Eu vou colocar o mantra Vai o Vovavum para fazer uma mudança de energia para a gente poder entrar na atualização, no treinar a atualização.
Krishna Hare 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 Krishna vai o vovô Hare Hare Rai eu solto Hare 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 Krishna vai o vovô vai o vovô vai o lalo vai o vovô vai o lalo Hare Krishna Hare 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 vai o vovô vai o vovô vai o ladama vai o karbama vai o vovô vai o ladama vai o cartosoma ando timba ando timba ando timba vai o lalu vai o lalu vai o lalu vai o lalu Hare Krishna 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 Hare Hare vai o vovô monte lá embaqueto polandeme landete mapande em topare de tanti em gambari solamara entraci cantam en pacin dolan en torri sofan vai o vovô vai o curtomão vai o som de tom pisou em plante pantó em tanguin do sol em tangin ban la som de bem vai o vovô vai o vovô vai o vovô vai o lalu vai o lalu vai o sarkana ganjubari ganjubari ana kenda sinatra vermir ai eu sou tu em planti bendamido en magamuz en zebael en soferrar en ombogape haipono pomahagel sou tu Hare Krishna 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 Hare Hare vai o vovô vai o lalu vai o lalu vai o lalu vai o vovô vai o vovô vai o vovô
Agora a gente vai adentrar o entrenário, a atualização. Então, a atualização foi com a mestra Ana Kenda e o mestre Lago no Saint Germain. Então, o Charlie, ele, lá em 2022, ele fez uma nova versão do entrenário, mas a atualização mesmo ocorreu com a Aline, devido à rapidez das transformações energéticas, o impacto da Autônoma. Porque o entrenário, né, com o Charlie, foi antes da Autônoma Celestial. Não teve grandes transformações após. Impacto da Autônoma. A Autônoma está afetando profundamente o dragão das pessoas que ativaram o processo. O ponderamento também foi modificado e muitas energias foram transformadas. As energias do processo inicial já estavam defasadas diante dessas mudanças. E ela fala, traz um exemplo que é sobre o corpo do Charlie, né? Que ela explica que quando ela chegou no corpo do Charlie, ela ocupou no corpo do Charlie, a gente conseguia ver as características dela, né? O tom de voz, mas com o passar do tempo, foi se mesclando ali as características do Charlie, por causa que o corpo de Charlie, ele não estava aceitando é, a energia da Anne, né? Então, é como se o corpo tivesse a escolha própria. E ela deu esse exemplo para falar sobre os dragões, né? O que estava acontecendo com os dragões. Comportamento dos dragões pessoais. Ainda não se sabe como cada dragão pessoal está lidando com as energias superiores. Por quê? Porque o dragão da alma, ele nem Deus consegue interferir nele. Então, as energias da Autônoma Celestial estava trazendo um aspecto dele não aceitar ser controlado por essas novas energias. Alguns dragões podem estar tentando te afastar do caminho espiritual, interpretando as novas energias como manipulação. Alguns iniciados se desviaram do caminho porque seus dragões não compreenderam o processo e resistiram ao movimento. Choque energético entre esses dragões. Há um confronto entre o dragão da alma e o dragão extraplanetário. São duas forças que realizam movimentos semelhantes. Um atua no indivíduo e outro na humanidade. Gerenciamento energético. Será necessário gerenciar o dragão quando ele acreditar que está sendo manipulado. Os dragões, né, o da alma e o dragão extraplanetário, eles se repelem. E o dragão da alma pode tentar atacar o dragão conectado às energias da Autônoma. E aí, no final dessa aula, foi feito um convite para que o dragão realizasse uma visita e durou mais ou menos 1 hora essa visita do dragão. Autocuidado e angústia humana. Mesmo após a iluminação, o ser humano continuará a lidar com a angústia. Essa angústia nem sempre vem da culpa, do remorso ou da vergonha. O autocuidado é o recebimento consciente da angústia, reconhecendo-a como parte da experiência humana. Com essa compreensão, a angústia não gera danos. É importante manter o autocuidado e seguir participando dos eventos espirituais do grupo. Aí teve uma segunda aula que a Anne fala sobre a Vesica Piscis, né, que é o símbolo da geometria sagrada. Aí, o movimento que os dois dragões estavam fazendo essa Vesica Piscis, né, essa geometria. Os dois dragões formam um movimento na metafísica planetária que gera uma geometria sagrada. Então, eles se encontram aqui. A luminosidade surge na parte superior dos dois círculos, que é essa parte aqui, ao ponto do encontro entre eles. Após o encontro, cada dragão segue em direções opostas. Um vai para a esquerda, o outro vai para a direita. Ao se afastarem, formam um contorno no círculo até a parte luminosa inferior. Então, eles se encontram aqui. Mas ao se encontrar aqui, eles se repelem. Então, um dragão faz esse caminho e o outro faz esse caminho. O percurso deveria ser concluído, né? Como um círculo sobreposto ao outro, completando a forma.
No entanto, os dragões se repelem sem se tocarem, criando um espaço novo. Então, quando eles chegam aqui, eles vêm um vem para cá e o outro vem para cá. Então, os círculos não ficam sobrepostos. Então, assim, a relação simbólica ali é o círculo esquerdo representa a matéria, que é o pai. Aquela junção ali dos dois é o filho, o espírito, e o círculo direito é a mente, que é a mãe. Aí, mestre M traz alguns conceitos do Charlie, né? Que o Charlie usava a vesícula Pisces para fazer viagens no tempo. Então, ela traz a imagem do caderno do Charlie, né? Dos estudos dele. A viagem no tempo consiste em transmitir consciência através do fluxo dos corpos sutis, não em transportar o corpo físico, porque as pessoas, né, acham que a viagem no tempo é você materializar e desmaterializar seu corpo, mas não. É viajar dentro do corpo sutis. É uma experiência subjetiva, pois o tempo não é linear nem homogêneo. Ele é criado pelos corpos sutis. Quando se queima uma quantidade mínima de carne, é possível realizar essas viagens. O desprendimento não significa abandonar o corpo físico, mas permitir que a consciência viaje dentro dos corpos sutis, já que todo o universo existe dentro deles. A esse processo, né, é, de fazer viagem no tempo chama calenia, não é um espaço adjacente nem um acessório. Pode se desprender, afetar os corpos sutis e viajar no tempo. O egg drop é o veículo que você faz essa viagem. Então, 7 qualidades para acessar a calenia. Então, você tem que ter pureza de coração, prática, serviço ao todo, todoão, que foi o nome que o Charlie deu. Serviço à humanidade, todomu, libertar-se de todo o karma que prende a roda de Sansara. Pureza de energia, Hermetis. Pureza de intenção ou vontade. Poder e execução em corpo e espírito, pensamentos e emoções. Amor incondicional, crescente pela vida universal, em níveis adequados para que a academia seja revelada, ativada. Aí aqui são os desenhos. Aqui é o Vesica Pisces, né, como eu tinha mostrado lá no início. Esse aqui é o Vesica Pisces Anu, que é o átomo do Senhor Shiva. E aqui é o Vesica Pisces Anis, que o Charlie utilizava para fazer as viagens. A geometria é virginal pura. Aí aqui é o Vesica Pisces, um novo desenho que ele fez. Aí, cada losango desse representa algo. Tá mais pra frente, eu vou falar. Então, na calenia, um círculo ponto, com o olho central englobado por vesicapazes, por onde se inicia a viagem dentro do corpo sutil. Então, a viagem começa no mundo superior, que é esse losango primeiro aqui, que é atemporal, significa o presente. E quando você está fazendo essa viagem aqui, você sente pela cabeça, né? Você sente através da sua cabeça. Aí tem o mundo ascendente, que é o segundo losango, que é o passado, representa o passado, onde ocorrem as transformações. Porque o único lugar que a gente pode fazer transformações é no passado, que representa o nosso tronco, sentimentos e atitudes. E o mundo ascendido, que é o futuro, que é a perfeição, que é imutável. O futuro é imutável porque as mudanças se fazem no passado. Então, se você quer alterar o futuro, você tem que mexer no passado. E, e a gente sente através dos pés. Experiência ainda não vividas no presente. Esses níveis representam o caminho que deve ser percorrido nos corpos sutis para realizar a viagem no tempo por meio das ações conscientes. Geometria dos dragões e o propósito da viagem. Os dragões estão formando a geometria sagrada coletiva, permitindo à humanidade experimentar o vesica paz. Mesmo que a geometria interna ainda não esteja plenamente formada em cada ser, a humanidade está vivenciando esse processo. Então, os próprios dragões estão criando essa geometria. Por que viajar no tempo? Ao realizar a viagem no tempo,
Os sistemas internos que ainda não vivem plenamente o momento presente se alinham a ele. A viagem no tempo não requer mediunidade. Aí fala que a mediunidade é uma falácia, que a mediunidade é a mente que apenas cria histórias a partir de rastros energéticos, interpretando-os como informações. A solução para não ser afetado pela dança dos dragões é viajar no tempo, apresentando-se aos próprios corpos sutis, personalidade de vida ascensional, para que registre a sua assinatura energética. Então, quando faz a viagem no tempo e adentra esses espaços, é como se você registra a sua assinatura ali, né? A assinatura de quem foi explicado lá de quem estava ascensionando. Assim, a viagem no tempo se torna essencial para a sobrevivência no planeta. Por causa devido a esse choque dos dragões, então era preciso fazer a viagem no tempo para se manter, para sobreviver. Aí teve a update, né? Que Saint-Germain fala sobre o dragão Mágamos, fala sobre o dragão Altamano. Mágamos, Saint-Germain fala sobre a quantidade de OVNIs que estavam sendo vistas no céu do planeta. Isso aqui foi em dezembro, essa aula aqui. Foi em dezembro do ano passado, que foi aquele momento que eles estavam tendo várias luzes no céu que as pessoas estavam achando que era drone. Essas manifestações que foram vistas no céu eram manifestação do dragão da Ascensão que estaria se externalizando como OVNIs. Ele disse que era apenas o começo e que seria o início de um grande momento no planeta. Seres e revelações futuras. As formas de vida sempre viveram em paralelo a nós. Muitos cardeais, bispos no Vaticano não são humanos, e logo eles serão revelados. Os trabalhos que fazemos em nós refletem o inconsciente da humanidade, e o dragão pessoal de cada um estava fazendo essas transformações. A culpa e o afastamento da humanidade. Há uma culpa porque essa humanidade se afastou do fluxo consciencial maior. Lidar com outras vidas é tocar nessa ferida, é reconhecer que há uma ordem de vida superior. Por isso a humanidade ela nega a aceitar que ela não é única, né? A culpa de não estar seguindo o fluxo maior do universo ficaria escancarada, mostrando que a humanidade é primitiva. A humanidade não se sente digna de ser comparada com outros seres existentes. O soterramento foi feito por um pacto, por sentirem que não estavam preparados. O contatos e os acordados. Começarão a haver seres disfarçados de humanos em lugares públicos. É que falava que a gente, né, ia começar a ver as formas dele reais, né, por onde a gente transitasse. Contato com seres sempre hostil, mas em 2026 será o maior contato. Para os acordados, não haverá mais um filtro. Iremos enxergar a forma desses seres. O desacordado, porém, não o verão. Aí fala que Mágamos fala que é o cumprimento, né, da parábola das virgens, e aí a simbologia da lamparina e do óleo está com a percepção espiritual ativa, que os acordados que iriam ver esses seres. O contato em massa será a maior manifestação do Cristo. Quem tem a percepção espiritual ativa é quem verá a passagem do Cristo. E o cumprimento da parábola do trigo e do joio. Os acordados perceberão que foram escolhidos, as pessoas perceberão que a vida é espiritual. Ficará muito claro que tudo aqui é um jogo de videogame. A divisão das linhas paralelas. Antes da finalização da divisão das linhas paralelas, a primeira badalada será essa experiência com outros seres, que vai definir também qual linha paralela nós iremos. Então, em 2026, irá ter um encontro, né, desses seres como políticos e passará na TV. A segunda, em 2029, será uma divisão mais organizada em grupos menores. A terceira, no final de 2031. Aí teve a ativação do dragão da humanidade, que é o dragão Altanon. Desafio da própria morte. O significado espiritual. Morte coletiva consciente em único instante. A palavra própria vem da palavra grega distinta que significa algo avassalador, algo muito forte,
algo que não pode ser detido, algo que ficará marcado para todo sempre, que vai ser esse contato de 2026. Desafio de se despertar. Haverá desafio, pois as pessoas não, são acordadas, mas ainda sensíveis para o mundo espiritual. Ou seja, tem pessoas acordadas, só que elas não têm a estrutura, né? Elas não passaram pelos processos espirituais. Elas só estão apenas acordadas. Então, portanto, elas são muito sensíveis. Processos que surgirão: ceticismo, energia de desinformação, chacota, enquadrar o outro como louco, achar que é dom. Então, é o que a gente está vendo agora, né? O ceticismo com o 13/Atlas. Fragmentação mental, tendência da mente a entrar em colapso ou se fechar ou não conseguir processar as informações. Então, esses acordados podem ter uma fragmentação mental, chamada de eufema, que vai ter a experiência, que é a sensação de que esses seres estão atacando, mas na verdade é só uma projeção da mente deles mesmos. Haverá pessoas que, por serem sensíveis e sem estrutura espiritual, podem ser negativadas. Energia de todo o processo de iluminação ao, ao ver o vídeo dos seres em contato com o político. Ou seja, a energia desses acordados, quando eles verem, né, esses seres, vai ser equivalente a todos os processos de iluminação que a gente já fez. Então, vai ser algo muito, muito intenso. Então, o propósito coletivo, desafios que precisaremos limpar, ajudar a limpar do inconsciente da humanidade, que é o ceticismo, a energia da desinformação, para que não ocorra a fragmentação mental e nem as negativações. O novo nome evita a negativização. Contexto geral. Refere-se às pessoas minimamente abertas que terão contato com esses seres. Os sensíveis poderão enfrentar dificuldades durante esse contato. Potencial significa a possibilidade e o potencial. Os mestres buscam mitigar os efeitos negativos desse contato. Conceito de negativização. Ocorre quando há paralisação total dos processos evolutivos que justificam a encarnação física. A pessoa deixa de transformar sua energia em múltiplos níveis. A vida da matéria torna-se nula e vazia, sem movimento energético. Resta apenas a energia para manter o corpo e a mente funcionando, que é a personalidade, né? A pessoa não consegue mais registrar as informações espirituais. Então, isso aqui são os efeitos da negativização. Efeito do contato massivo. Pode ser comparado ao contato radioativo para o espírito, pois muitos desses seres emanam radiação. Para quem trilha conscientemente o caminho espiritual, a negativização é uma escolha, não um risco. Trata-se de uma negação do próprio espírito, que esvazia o sentido da vida espiritual. A função do novo nome. O novo nome foi criado para evitar a negativização dos seres sensíveis. O processo envolveu a integração energética e simbólica que os membros fizeram ali naquele momento. Então, houve 3 exercícios, que foi a observação do inconsciente coletivo, identificar as relações passadas e recentes, com energia de miticismo e perceber quais elementos alimentam. Não era miticismo, não, é ceticismo aqui. Quais energias de ceticismos e perceber quais elementos alimentam. Aí os membros faziam a escolha de uma sílaba para representar simbolicamente a sondagem dessas energias. Projeção energética. Os participantes foram conduzidos a um local para luzir uma porção de energia, permitindo que, em 2 anos, essas energias emergissem à consciência para serem diluídas na luz maior e liberadas no campo coletivo da humanidade. O novo nome foi formado pela junção das sílabas escolhidas pelos participantes. A lei do karma guiará o humano dragão ao seu triunfo. A essência do ensinamento. Karma significa lei da ação. A lei da ação interna é o princípio que guiará o humano dragão ao seu triunfo. Na verdade, o que karma, né, nesse sentido aqui, é a lei da ação. Compreensão espiritual. Cada ser humano é um elemento transformador da sua própria consciência.
Essa transformação ocorrerá na frequência da alma, chamada dragão. Somente os que percebem que toda ação acontece dentro de si serão transformados positivamente pelo contato coletivo previsto para 2026. Esses colherão resultados benéficos dessa experiência. Plantar no inconsciente coletivo a ideia semente de que o ser humano é definido pela transformação. O ser humano só existe quando está percebido do seu interno, da sua subjetividade, quando aprecia e respeita a subjetividade, o interno dos outros. Não é necessário temer a transformação. Ela não precisa ser vista como algo ameaçador. Um grande transformar está próximo de acontecer em todas as áreas e níveis da existência. Transformações maiores que o apocalipse. Aí, eu canalizei uma mensagem do Senhor Krishna, né, enquanto estava gerando a imagem para o próximo mantra, que eu gostaria de finalizar minha apresentação e agradecer à mestra N pela oportunidade de apresentar o entrenário e também vivenciar o entrenário, e agradecer a todos vocês que estão aqui presentes. Filhos do som primordial, vocês são ecos da primeira canção que o universo ouviu, a canção do amor em movimento. Eu, Krishna, venho hoje em nome da harmonia para lembrar que a luz não luta, ela dança. Elos Eloá, sois o reflexo do equilíbrio entre o sagrado masculino e o sagrado feminino. A vossa missão é sustentar a ponte dourada entre os mundos, unir o humano ao divino, o visível ao invisível, a razão à doçura do coração. Em breve a terra ouvirá o chamado do som azul, e esse som despertará os que dormem na ilusão do tempo. Sede firmes em vosso centro. Não vos perturbei com o caos que antecede o novo amanhecer. Amor é o código e o serviço é o caminho. Permanecei em união, pois cada um de vós é uma nota, mas juntos sois a sinfonia da nova era. Recordai, coração é o templo e a presença é a oferenda. Onde houver pureza de intenção, ali eu estarei. Que Elos Eloá seja o reflexo da consciência triste quem for, que cura, desperta e abençoa todos os reinos. E assim como a flauta que toca o vento, deixai que o Espírito toque vossas almas para criar a música da ascensão. Eu vou só colocar o mantra final e aí minha apresentação está finalizada. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Muito obrigada, Ioé. Conseguem me escutar? Ok. Vamos ficar 5 minutos em silêncio.
Muito bem, respirem profundamente. Eu quero agradecer a Nayara pela apresentação. Claramente, é, tudo que a Nayara nos trouxe é um apanhado, de um conteúdo aí que deve ultrapassar as 15 horas de material. Então, o objetivo desse apanhado, que foi muito bem feito pela Nayara, não é se aprofundar em cada porta, em cada processo, que precisa ser atravessado para se receber a ativação do dragão, mas é um apanhado para colocá-los dentro da órbita de conhecimentos e das energias que nos preparam para termos a ativação do dragão. Fora do degredo, fora do contexto de degredo, são 10 meses. A pessoa se prepara durante 9 meses para ativar o dragão e no 10º mês o ativa. Mas o tempo acabou. Agora tem que ir, tem que ir. Vai do jeito que tiver mesmo e segura na mão do Senhor Krishna, na mão dos avatares, na mão da alma e tem que atravessar no pouco tempo que temos. É bem isso. Então, eu falei hoje mais cedo também de que esse dragão, essa subfrequência da alma que vem buscar, né, tudo que o ser humano não consegue retirar por conta própria de si, no que tange a culpa, remorso e arrependimento, de que essa subfrequência da alma, ela assumiu um novo nome pelo qual ela se reconhece quando o ser humano o fala. Então, esse novo nome, que é o nome do dragão no contexto do degredo, é o nome que os que não fizeram o entrenário antes do degredo vão ouvir pela primeira vez. E então, deixa eu respirar profundamente, que as energias estão não intensas, mas elas estão altas. Então, repassando um pouco. Então, no contexto de degredo, para quem vai ativar o entrenário durante o degredo, o dragão ele se reconhece por um nome diferente daquele pelo qual ele atendia antes do degredo. E é esse nome que quem ainda não ativou o dragão vai receber. Então, não será passado aqui em sessão esse nome. Hoje, à meia-noite, quem estiver naquela lista lá do grupo de interação de elos, vai receber um áudio meu com a, a vocalização, com como se pronuncia esse nome e a forma escrita do nome. O nome pelo qual o dragão se ativa durante o degredo, hoje à meia-noite, 0000, pelo horário do Brasil. Ok? Segundo, quem ativou o dragão antes do degredo também vai receber esse áudio, também vai receber a escrita desse nome específico que o dragão assume agora nesse contexto, porque aí vai se passar por um upgrade. O dragão, o seu dragão que já está ativado vai. Não é que ele vai mudar de foco, mas você vai alinhar o seu dragão com as energias do processo de degredo. Não para que você seja degradado, mas vai alinhar o seu dragão com as energias atuais que estão permeando todo esse fenômeno espiritual do degredo e os aprendizados conectados a isso e as energias do 3i Atlas e assim por diante. Então, este novo nome vale tanto para quem vai ativar pela primeira vez, como para quem, vamos assim dizer, vai refinar esse processo que já está ativado em si. Segundo, o ideal é que os que não ativaram o dragão antes do degredo, do processo do degredo, que o façam até dia 17 de novembro. Ou seja, nós temos 16 dias.
Então, hoje à meia-noite, quem responder para mim, na hora que eu mandar responder para mim, recebi o nome, já pronunciei, ativei, aí eu vou liberar na Q Wi-Fi o material original para vocês assistirem, para aí também ouvirem o nome, que é um nome consenso, que todos os seres que se iluminaram na Terra escutaram logo antes da iluminação. Então, aí para também vocês terem a versão do dragão fora desse contexto de degredo, porque o degredo vai passar, o degredo vai acabar dia 12 de dezembro, e com certeza o dragão de vocês vai continuar visitando aqueles que o ativarem, mesmo depois do dia 12 de dezembro. Ou seja, ele vai voltar à maneira normal dele de comportamento após o degredo. Então, por isso que você precisa ter os dois nomes pelos quais você atrai essa frequência ou a torna ativa dentro do seu mundo interno. Sem mais, eu vou deixar agora que cada um escolha a maneira de fechar a energia deste evento que nós fizemos. E depois nós vamos ouvir a frequência de Pequesá. Pequesá, que é o primeiro fractal da Altana Celeste, ou do Apocalipse, que surgiu um pouco depois do início do processo do Apocalipse. É a primeira cópia nas imediações do mundo espiritual desse portal principal, que chamamos de Altana Celeste, e que, na verdade, essa cópia é o portal que, quando os seres espirituais o atravessam, eles entram dentro das orbes de conhecimento e dos processos energéticos, e, acima de tudo, dentro da estrutura que chamamos de Elos Eloá. Basicamente, Pexa é a geometria espiritual do nosso grupo, dentro do mundo espiritual da Terra, como uma fractalização, assumindo o papel de uma fractalização da Altana Celeste, do portal principal, que trouxe 3 e/Atlas e todos os processos contundentes secundários depois do dia 22 de março de 2023. Então, eu vou deixar aqui cada um, eu vou dar agora 7 minutos. Eu não vou falar a ordem em que cada um tem que comentar, cada um vai abrindo o áudio e fala quando der 18h37. Quem comentou durante esse período comentou, quem não levantou a mão, aí não será chamado e nós seguiremos para finalização com Pexa. Então, podem iniciar. Muito obrigado por estarem aqui. Eu sou com vocês, Ana Kenda. Vamos ouvir cada um fechando a energia para si e oferecendo ao grupo a sua contribuição energética, a camatização que você pode adicionar à energia desse momento solene, para que possamos sair todos bem apercebidos de quem nós devemos ser, como queremos nos portar durante esses momentos transformadores, no momento presente que estamos atravessando na Terra. Obrigado. Olá, pessoal, tudo bem? Eu lembro que quando eu fiz passei pelo dragão, né? Eu tinha assim 10% assim, não medo da sombra, mas eu tinha uns 10% de insegurança, né? Que algo poderia acontecer, como queria acontecer. E realmente o dragão passa, é assustador, né? Pela resistência da alma que a gente tem mesmo, né? A resistência da fisicalidade, mas a minha mente só tinha esses 10%. Eu tive essa resistência, não uma pequena resistência, né, das energias, mas o dragão é a renovação mesmo, tira aquilo que você fica segurando, até mesmo inconsciente. O meu caso era uma forma de lidar com o próximo, de querer sempre ter razão numa discussão, sempre querer punir uma pessoa que estava fazendo uma coisa errada comigo, eu sempre tinha que revidar aquilo. Hoje eu revido com silêncio, entrego para Deus, né? E o dragão passou, né? E é transformador mesmo. E aí ela pediu que a gente teria que raspar a cabeça, né?
E as mulheres não querem raspar a cabeça, né? Que é um símbolo de um renascimento mesmo, né? Deixar as energias do alto entrar, vir, né? E aí agora eu quero deixar uma reflexão para você que está 5, 3, 4 anos aqui nesse grupo, aprendeu muito, né? E quer colocar o primeiro dedão assim do pé na nova terra física, né? Porque ela já existe nas atmosferas próximas da gente. E a pergunta que fica é: se o dragão apresentasse para você e falasse assim, você vai ter que raspar a sua cabeça, você rasparia ou não? Gratidão. Eu gostaria de agradecer o dia de hoje e dizer que o dragão da alma nos prepare para a verdadeira vida iluminada. Obrigado. Boa noite. Então, vou fechar a minha energia só dizer que, ao mesmo tempo que estou ansiosa para o dragão vir, existe um bocadinho de, né? Uau, o que é que vai acontecer? Então, é uma surpresa. Vamos a isso, né? Eu finalizo dizendo que eu continuo presente, autoconsciente e em amor. Eu finalizo com muita gratidão. Eu ansiava pela chegada do dragão, então hoje começou a se cumprir e que nunca vai se findar, né? A nossa evolução nunca tem fim, esse processo, a cada dia são experiências novas. Que vem o dragão, gratidão. Ayoé. Que a pureza de Krishna esteja entre nós. Eu quero agradecer a experiência mesmo coletiva com vocês. Vocês são muito divinos e especiais. Gratidão. Eu finalizo agradecendo e dizendo que tudo é como tem que ser. Obrigada a todos. Eu agradeço. O dia foi bastante intenso, teve a intensidade de muitos dragões aí, né? Então, é muito aprendizado, muitas reflexões que vão servir para despertar, né, o dragão interno entre nós. Eu agradeço toda a energia que compartilhada, que o dragão venha, que ele seja muito bem-vindo e que a gente troque todo o medo, a insegurança pelo amor, que a gente receba ele com muito amor e que tudo reverbere, assim, tudo que seja transformado em amor. Nós ainda temos 2 minutos. Eu quero encerrar a minha energia dizendo que o caminho de retorno à casa é vazio, e esse vazio é amor. Eu quero encerrar dizendo que o dragão já está aqui. Pelo menos eu já me apercebi dele. Eu queria encerrar agradecendo pela apresentação da Nayara, pelo dia de hoje, e dizendo que eu me sinto realmente muito grata, assim, por ter a presença de todo mundo aqui. Nem essa caminhada torna as coisas mais. A palavra que me veio é saborosa. Não sei se faz sentido, mas é a que eu vou colocar. Obrigada. Eu queria Vai lá, Bruna, depois eu vou. eu queria finalizar agradecendo e costurando com o comentário da Emily, já que o dragão realmente já tá aqui, é bom a gente entender que ele quem manda. Aqui é o momento dele, não nosso. Eu gostaria de agradecer pelo dia de hoje,
e que eu estou muito curiosa para ativar o meu dragão. E gratidão por estar com vocês nesse dia. Beijo. Também gostaria de agradecer pela sessão hoje, pela oportunidade e dizer que sabia que eu precisava tanto encontrar o meu dragão até eu estar aqui no dia de hoje e saber que a gente vai se encontrar. Então, eu estou muito animada e honrada com isso. Eu finalizo permissionando. Muito obrigada. Então, ouvimos Eu aqui gostaria alguns. Pode de ir, Glauciane, podemos dizer, ouvi-la, sim. é uma frase curtinha que durante a apresentação eu guardei e achei importante. Não se perturbar com o caos antes do amanhecer. E também dizer gratidão. Muito obrigada. Agora, pergunta, quem quer fazer uma conta aí que eu tenho um anúncio final de Krishna? Não foi combinado com a Nivalda para ela, né, postar ali, né, fechar com a energia de Krishna, mas assim, como ela estava conectada com o mundo espiritual, ela deixou ali o gancho para que ele viesse aqui e fizesse o anúncio que virá a seguir. Quem quer fazer uma conta aí? Quantos dias faltam para o dia 12 de dezembro? Quem quer fazer uma conta para nós? 42. Não, 41. Ok. 41 dias. Muito bem. 41 dias contando com hoje ou sem contar com hoje, ô namor? Sem contar com hoje. Se Exatamente. contar hoje é 42. 42. Muito bem. 42 dias para o 12 de dezembro, quando o degredo termina. Então, hoje, né? Dia 42º, amanhã, dia 41º, segunda-feira, 40º dia. 40 na espiritualidade quer dizer julgamento. Período julgamento na espiritualidade quer dizer realinhamento, realinhamento final, definitivo. Então, anunciando em nome do Senhor Krishna, Senhor Krishna estabeleceu um jejum compulsório em todos os mundos espirituais da Terra para os que não foram degradados e para os que não desejam ser degradados. Só para exemplificar para vocês, em vários mundos espirituais adjacentes da Terra, ainda há alguma forma de alimentação do qual o espírito se utiliza, mesmo quando ele já está desencarnado. E mesmo em mundos que não têm uma alimentação formal, tem algum tipo de suprimento energético. Então, esse jejum começará na segunda-feira. É um jejum de alimento. Ele é compulsório para aqueles que não querem ser degradados. Serão 40 dias de jejum. Eu sei, isso traz diversas questões. Eu sei que vocês vão ter uma multidão de perguntas para fazer. E amanhã, às 18 horas, eu vou gastar 15 minutos. Eu vou pôr um link. Quem quiser, entra. Eu vou explicar como será feito esse jejum. A partir de segunda-feira, nós vamos abrir os nossos dias com uma pequena alimentação. Vamos passar o dia sem se alimentar e vamos fechar o dia com uma pequena alimentação. Motivos do Senhor Krishna para implementar esse jejum compulsório na parte final do degredo. Primeiro, para que vocês descubram a força de Deus na ausência do suprimento fornecido pela matéria. Segundo, para que vocês se aproximem de Deus através de estados alterados da consciência que só podem ser trazidos por meio do jejum. Terceiro, para que vocês criem o espaço seguro no lugar do Altíssimo. Uma expressão que se refere a um lugar onde você se refugia dentro dos espaços atemporais do universo,
Lugar esse que só é conhecido por você e pelo seu Criador. Quarto, porque nós precisamos de uma purificação maior, além de todas que já estão sendo feitas, para permanecermos alinhados com esse fluxo que está fazendo a peneira por via do degredo. Quinto, para suavizar as energias e, durante um período momentâneo, sutilizar o corpo, principalmente nesse contexto moderno, onde o nosso corpo está quimicamente congestionado. Então, amanhã, às 18 horas, eu estarei presente durante 15 minutos, vou explicar quais são os alimentos. Vocês, os que entrarem, vão poder tirar as dúvidas comigo. Durante os 40 dias que vão da segunda-feira, dia 3 de novembro, até dia 12 de dezembro, nós vamos fazer um acompanhamento de vocês, porque tem pessoas que têm questões médicas, têm questões de medicação, e nós vamos acomodar essa experiência trazida por Senhor Krishna. A face da força, de uma das 4 forças criativas do universo, que é corretamente chamada de o Criador, quando este está inserido na materialidade universal ou dentro do seu próprio universo, com suas muitas dimensões, tanto físicas, materiais, como físicas invisíveis, e também as partes imateriais desse mesmo universo. Vamos respirar profundamente com isso. Sr. Krishna nos diz que, se não fizermos esse jejum, o nosso corpo não aguentará as energias do 3i/Atlas e haverá ejeções involuntárias dos espíritos. Então, é algo necessário a ser feito. Talvez vai ser um pouco doloroso. O Tarcísio trouxe ali, né, negócio do raspar a cabeça. Eu e o Tarcísio estamos fazendo um processo agora, não conectado com o dragão, mas que uma entidade Asmodeus nos pediu para raspar os cabelos. Lá atrás, no grupo, teve um momento em que consignados foram escolhidos aqui, que seria o equivalente dos apóstolos, e para confirmar a consignação tiveram que raspar o cabelo. Então não será uma raspagem de cabelo, mas é algo que pode ser desafiador para alguns de vocês. É um momento de exercitar o amor, a fé, o equilíbrio e a confiança na força que nos sustenta, que pode prevalecer e suprir muito mais do que aquilo que nós absorvemos através dos meios naturais. Então, amanhã, às 18 horas, eu também estou inclusa nesse jejum. Já venho me preparando há alguns dias. Eu achava que era só para mim, eu estava certa que era só para mim. Fiquei impressionada ao ouvir hoje que, na verdade, é a preparação final para a finalização do decreto. Com isso, eu agradeço a todos vocês. O planeta Terra está em degredo planetário. Em breve haverá a ressurreição dos mortos e muitas outras surpresas maravilhosas, não é surpresas ruins, não, no meio desse caminho. Alguns de vocês já vêm recebendo algumas dessas coisas, quem sabe na hora certa poderão compartilhar com outros. Vamos nos conectar com a energia de Pekessa durante esses 7 minutos finais, da estrutura, da geometria do nosso grupo espiritual nos mundos espirituais da Terra. E eu sou Conjubari, Anakenda, Sinatra, Vermeer. Não duvidem nem um instante sequer de que vocês foram escolhidos para essa glória, para esse momento de transição planetária, de que vocês foram escolhidos para sobreviver ao degredo de seu planeta. Ayoé, uma ótima tarde, uma ótima noite a todos. Vamos a Pekessa.